Alguém aí? Tia Lúcia, bem-vinda, bom ver a senhora por aqui. Vamos chegando mais. Elô, Aline, Manu, Gabi. Oi, pessoal, tudo bem? Bia, diretamente de Portugal. Ives, Marilandim. Tio Gilvan também tá. Um grande abraço. Diretamente de São Caetano. Eu posso chamar de meu amor, tenho que dizer Heloísa. Heloísa entrando também, minha namorada linda. Tia Dedê, tia Aline. Gui Freire, o maior fotógrafo em linha reta do Brasil, entrou também. Vamos lá, vamos chegando. Vamos deixar o pessoal chegar pra gente começar. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente, né? Eu vou recapitular depois para quem entrar depois, mas hoje a gente vai ter uma conversa menos de passo a passo e mais sobre alguma coisa, né? Eu vou trazer um texto para a gente rezar, tá? Então a gente vai colocar em prática, talvez durante toda essa semana ou mais, depende da generosidade de vocês, o que a gente aprendeu semana passada. Bia Carneiro, oi Bia. Rejane, Duda. Eita, quanta gente boa. Oi pessoal. Vamos chegando, se acomodando, tem lugar para todo mundo. Quando acabar a cadeira a gente senta no chão. Boa noite, tio Evaldo. Vamos ver mais quem está chegando. Preparem o caderninho, a água. Um beijo para a tia Márcia também, que está com o tio Evaldo. Vamos lá, deixar o pessoal chegar para a gente poder começar. O que vocês acham? Entra mais gente que isso? Começo? Ou a gente espera mais um tempinho? Mais uns 2 minutinhos, né? Para fechar 7h05. Bia! Oi, Bia! Em caps lock. Mais 2 minutinhos a gente entra. Então eu vou dizer de novo para quem entrou, depois de eu ter falado. Hoje a gente vai falar um pouco diferente. Hoje a gente não vai dar um passo a passo. Hoje a gente vai refletir um pouco junto e depois eu vou dar um texto para a gente rezar. Talvez por essa semana, talvez por mais tempo, depende da generosidade de vocês, mas eu vou fazer algumas provocações, vou levantar algumas coisas para a gente rezar. Vou sugerir um texto para a gente rezar esse tempo. Mais um minutinho, eu acho que a gente começa, né? Que eu acho que o número é esse mesmo. O que vocês acham? A gente espera um pouco? Ariel, um abraço para tio Rivaldo, um abraço para Lara e um cheiro na cabeça de Ariel, que é linda. Deco Ribeiro. Vamos lá então, né, pessoal? Acho que... Não sei se Cláudio pode dar a opinião dele, mas eu acho que já tá bom de começar, né? 7h05. Eu acho que eu vou começando. E aí quem chegar... Quem chegar perde só o comecinho, né? E vai pegando o principal. Bom, então vamos lá, né? Para quem tá chegando agora, como eu disse, hoje a gente não vai dar um passo a passo de nada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que toca um pouco mais a nossa vida. Depois eu vou trazer um texto para a gente rezar, né? E aí fica a critério de vocês rezar durante uma semana, só um dia, por mais tempo, enfim.
A questão é, a gente queria trazer alguma coisa que ajudasse todo mundo, que ajudasse vocês a rezar, a colocar em prática aquilo que a gente conversou na semana passada. E conversando com o Cláudio, né, que eu combinei com ele qual seria o tema dessa live, a gente estava querendo algum tema que tivesse a ver com todo mundo. Algum tema que tocasse todo mundo, algum tema que chegasse em qualquer pessoa, né? Em alguém que está na comunidade desde sempre, que tem uma caminhada espiritual, alguém que não, que está conhecendo a gente agora, que não é muito de igreja, mas enfim, algum assunto que englobasse todo mundo. E aí foi por isso que a gente pensou nesse assunto que vocês devem ter visto, né? Crise e transformação. Por que crise e transformação? O que é que isso tem a ver com a gente hoje? Por que foi que a gente escolheu isso, né? Escolheu falar sobre isso, ninguém escolheu a crise. Muitas das pessoas que eu tenho conversado, não sei vocês, mas na verdade acho que todas as pessoas que eu tenho conversado têm falado uma mesma coisa, têm diagnosticado uma mesma coisa, seja na própria vida ou seja no mundo mesmo, que é a crise, né? Nesse tempo, principalmente agora, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia, a gente tem falado muito em crise, a gente escuta falar muito em crise, e nesse tempo de crise, a gente se depara com muita contradição, a gente se depara com contradições nossas e contradições do mundo que a gente vive, né? A gente se depara com muita dificuldade, a gente se depara com muitos medos, muitas ansiedades, muitas inseguranças, né? Medo do futuro, falta de esperança. Então, isso é um tema muito recorrente, né? Todo mundo que eu converso, hoje em dia, fala sobre isso. Percebe a presença da crise e, na crise, percebe suas próprias contradições, suas próprias dificuldades. Então, isso me chamou muita atenção, né? Conversando com o Cláudio, a gente viu que seria bom trazer esse tema, mas não só para falar de crise, mas para ir além da crise, para dar um passo a mais. E foi aí que a gente pensou nesse tema. Nessas conversas com as pessoas, além de perceber a presença de uma crise, eu percebo também na minha fala, muitas vezes, a sensação de que as coisas sempre foram assim, ou de que as coisas sempre vão ser assim, né? E aqui, antes de tudo, acho que vale a pena a gente ressaltar que tudo que eu for falando nessa live de hoje pode servir tanto no âmbito pessoal, como para falar do mundo, para falar da realidade que a gente vive, certo? Então, quando eu falo de crise, eu posso estar falando de crise pessoal, ou crise num sentido mais amplo, ou quando eu falo de transformação também, ou pessoal ou mais amplo. E aí tem essa sensação de que sempre foi assim, ou de que sempre vai ser assim, né? Existe uma pergunta que sonda a gente hoje, que é: como acreditar na mudança? Como acreditar que é possível um mundo diferente? Como acreditar que eu posso ser diferente? Como acreditar que eu posso mudar? Se a vida, a minha vida, aquele que eu sou, né? Aquilo que eu sou, e o mundo onde eu vivo, parece sempre ter sido esse, né? Como é que eu vou acreditar em algo diferente se eu só conheço essa vida, se eu só conheço esse mundo, se eu só conheço esse João, que tem os seus pecados, que tem as suas dificuldades, os seus medos, e que tem se deparado com tudo isso nesse tempo de crise, né? E a gente está dizendo, quando a gente diz isso, a gente tem que entender que, de fato, a gente pode estar falando como as coisas são, a gente pode estar falando como as coisas foram e têm sido, mas isso não significa que isso é como as coisas vão ser, como as coisas vão continuar sendo, né? Ou talvez até estejamos dizendo como as coisas vão ser se a gente não fizer nada. Então, de fato, no meio dessa crise, no meio de tantas coisas negativas que a gente vê na gente ou na realidade, todas essas coisas podem se perpetuar, mas podem se perpetuar se a gente não fizer nada. E aí um exemplo para ilustrar, e vocês tomem a liberdade de trocar o personagem para se adequar à realidade de vocês, mas é um exemplo besta só para... Quem me conhece sabe que quanto mais besta, mais eu gosto do exemplo. Só para ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Imagina que depois da quarentena, depois desse tempo de pandemia, de isolamento social, a gente possa voltar a circular, possa voltar a se aglomerar, e aí eu pegue a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, e eu pegue ela para passear na Jaqueira. Eu levo ela para a Jaqueira, a gente está caminhando, a gente está
comendo algodão doce, conversando alguma coisa, e aí algum menino aleatório lá na jaqueira chuta uma bola. E eu vejo que essa bola vai bater na cabeça da minha sobrinha. Veja, aí eu vou dizer assim, pela minha experiência de vida, por tudo aquilo que eu já vi, por como a física funciona, e pelo que eu estou vendo agora, essa bola vai bater na cabeça da minha sobrinha. Poxa, é uma pena que assim é a realidade. Não, eu vou dar um passo à frente e vou meter a mão na bola. Vou mudar a direção dessa bola, vou tentar segurar essa bola, enfim. Eu vou fazer alguma coisa para mudar o futuro dessa ocasião, certo? Então é verdade que a minha experiência me diz que toda vez que a bola estiver indo em uma direção a tal velocidade, ela vai bater naquilo que ela está apontando, né? E no presente, o que eu estou vendo é a bola está indo bater na cabeça da minha sobrinha. Mas é isso, ou eu aceito que ela vai bater, ou eu dou um passo à frente e tento desviar essa bola. E tento mudar a trajetória. Desculpa, pessoal, foi o tempo de uso aqui do Instagram que fez parar. Inclusive eu devia ter botado para parar de limitar por hoje, né? Mas esqueci. Já ele pausa de novo rapidinho, mas é só mais uma vez, daqui a 15 minutos. Mas enfim, prestem atenção que isso é um exemplo que a gente pode colocar essa bola como a crise, né? A gente pode colocar a cabeça da coitada da minha sobrinha, bichinha da Elis, como as pessoas que a gente ama, né? Como aquilo que a gente quer ser, como o mundo que a gente quer construir, enfim. Mas a questão é, o que eu quero dizer com tudo isso é, o passado e o presente, eles não condicionam o meu futuro. Eles afetam o meu futuro, mas eles não condicionam. Ou seja, eu nasci em Recife, fui criado em Recife, então a minha cultura, meu jeito de falar, meu jeito de pensar, algumas coisas nesse sentido são afetadas e são próprias do contexto de onde eu venho, certo? Isso não significa que eu tenho que para sempre ser completamente tudo que isso significa, ou seja, todo o pacote que está envolvido em ser de Recife, da minha geração e etc. Por exemplo, o jeitinho brasileiro. Eu posso rejeitar o jeitinho brasileiro, mesmo que ele tenha me sido dado culturalmente, certo? Então, o meu passado e o meu presente, eles me afetam, mas eles não definem aquilo que eu sou. Eles não condicionam aquilo que eu sou. E aí, se vocês chegaram nessa live, vocês provavelmente viram a arte que a comunidade postou para divulgar, que era a foto de uma borboleta. E veja, uma borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma lagarta. Como é que a lagarta vai acreditar que ela pode um dia ser borboleta se todos os dias da vida dela, desde que ela nasceu, ela se conhece como lagarta? Ela conhece o mundo e a realidade através dos olhos de uma lagarta. Como é que ela vai acreditar no diferente? Só que ela vira uma borboleta, a gente sabe disso. Então veja, é a mesma coisa com a gente. Desde sempre eu sou essa pessoa impaciente, que fala mal dos outros, ou que não tem disciplina para a minha vida espiritual. O mundo é sempre sem jeito, não tem como mudar porque sempre foi assim. Não, veja, isso é a lagarta pensando que ela está condenada a ser sempre lagarta, certo? E claro, é mais fácil para a gente entender que a lagarta pode se transformar em borboleta porque faz parte da natureza dela, não é isso? Mas como é que a gente vai crer na nossa transformação? Como é que a gente vai ter esperança de que a gente também pode superar as nossas condições, que a gente também pode superar a nossa condição de rastejante, de lagarta? Esse pode ser o nosso pensamento. A questão é, a gente tem fé? Nós que somos cristãos temos fé porque Deus nos prometeu vida e vida em plenitude. Ele nos criou para ser santos. Então, do mesmo jeito que a lagarta, a natureza da lagarta é se tornar borboleta, nós, seres humanos, pecadores e falhos, fomos criados para ser santos. A questão é, a gente tem fé? Do mesmo jeito que a gente sabe que a natureza da lagarta é se tornar borboleta, a gente tem fé que a gente pode se tornar santo? E aí eu entendo que muitos de nós, isso é completamente entendível, eu não sei nem se essa palavra existe, mas dá para entender perfeitamente que muitos de nós não tenhamos esperança nisso, porque a gente sabe que a gente não é capaz. E de fato, nós não somos capazes.
por nós mesmos, nós não somos. Mas, como a gente vai ver, quem faz isso é Deus e não a gente, certo? Então, existe esperança. Se a gente tem fé, a gente tem esperança de que a gente pode sim transformar aquilo que a gente é. Que a gente pode sim transformar o mundo no qual a gente vive. A questão é, temos fé e fazemos alguma coisa para construir isso, para colocar em prática essa transformação. O que está em jogo aqui é a palavra esperança, né? Eu tenho um professor, na verdade eu tinha, né, na época da faculdade, eu tive um professor de Bíblia muito bom, muito inteligente. O que ele tinha de inteligente, ele tinha de humilde, incrível mesmo ele. E uma vez ele me disse uma coisa, ele disse para a turma uma coisa, né, para a gente entender a palavra esperança. E ele disse, eu não espero o ônibus, eu aguardo o ônibus, certo? Então eu não deveria aguardar o futuro. Aguardar é uma atitude passiva. Eu fico aguardando até que ele chegue. Esperança é aquilo em que eu ancoro a minha vida, certo? É aquilo para onde eu aponto a minha vida. É para onde eu aponto a minha vida, certo? Então, a esperança, ela é um alvo. A esperança é aonde eu quero chegar. Mas eu não vou chegar em lugar nenhum aguardando que eu chegue em algum lugar. Eu vou chegar quando eu caminhar. Eu vou chegar quando eu construir, passo a passo, o caminho para chegar lá. Então, esperança tem a ver com a escolha fundamental da minha vida. Eu quero chegar aqui. A cada ação que eu vou tomar, eu vou discernir. Isso me ajuda a chegar aqui, isso me ajuda a chegar nesse lugar onde eu quero chegar. E por que a palavra esperança? Porque a gente não acredita que a gente vai chegar em algum lugar da nossa cabeça. A gente acredita porque existiu uma promessa, certo? Então, a lagarta, em qualquer livro infantil, a lagarta vai esperar ansiosamente pelo dia que ela vai poder se tornar borboleta. Da mesma forma deveria ser a gente para realizar aquilo pelo qual a gente foi criado, que é ser santo, que é essa comunhão profunda com Deus. E aí, para a gente entender um pouco como é que funciona essa transformação, como é que funciona essa passagem, né, para a santidade, que no fundo nada mais é do que o reino de Deus, do que já experimentar aqui na terra o reino de Deus, que a gente vai experimentar totalmente no céu. Aí é que eu vou trazer a passagem, certo? Que vocês vão rezar depois dessa live, durante essa semana, ou durante o tempo que vocês acharem necessário. Eu vou dar alguns pontos para a gente rezar. Mas enfim, depois eu acho que na comunicação aí por escrito fica mais fácil. A gente manda para vocês a passagem. Mas não precisa abrir a Bíblia para não perder tempo. Então só escuta, mas é Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 28, certo? É bem curtinho, é uma parábola bem pequena que Jesus traz sobre o reino de Deus. Ele diz assim, né? Jesus dizia, acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, dia e noite, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Então veja, o que é que eu queria destacar para a gente, alguns pontos aqui, para a gente entender alguns pontos que essa parábola pode dizer para a gente. Primeiro, o homem que lançou a semente. O homem não ficou sentado esperando que a semente, nesse caso aguardando que a semente cavasse um buraco, se jogasse dentro, fechasse a terra por cima, ficasse se dando banho. O homem foi até a terra. Ele ara a terra, ele coloca a semente, ele lança a semente. Então, o homem tem uma agência ativa, ele faz alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a terra por si mesma produz fruto. Ou seja, o homem não é capaz de produzir o fruto. Nesse caso, o fruto é a transformação que a gente está falando. Nesse caso, o fruto é a superação da crise, é a transformação daquilo que a gente percebe de dificuldade na gente. É a superação dos nossos medos, das nossas inseguranças.
é a superação do meu pecado, é a transformação de homem velho para homem novo, na linguagem de São Paulo. É a transformação de pecador para santo. É a passagem do povo escravo no Egito para a terra prometida de Israel. Esse fruto o homem não é capaz de produzir. É a terra que produz. Mas existe uma agência ativa no homem, como a gente falou, uma agência de transformação, uma colaboração dele para que esse fruto seja dado. Então, o homem lançou a semente, ele arou a terra, ele aguou a água, mesmo na seca ele colocou água. Então, o fruto ele não produz, ele não faz a transformação, mas ele dá as condições para que essa transformação aconteça, certo? Outra coisa muito importante, o texto diz lá, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. O que é que isso diz para a gente? Existe um tempo. O fruto não surge da noite para o dia. Então, depois dessa live, vocês não vão dormir pecadores, falhos, com medo, com desesperança, e amanhã vão acordar santos, homens e mulheres novos e novas, né? Destemidos. Não vai acontecer, né? Não existe um raio laser que do nada lhe transforma. Aqui não é história em quadrinhos, aqui não é filme, né? Aqui é vida real. Então existe um tempo para essa transformação acontecer. O fruto, ele não surge da noite para o dia. O homem precisa se manter cultivando, permanecer dando as condições para que a semente frutifique. Permanecer dando as condições para que a semente frutifique. Permanecer dando as condições para que a transformação aconteça. Para que ela não seja cortada antes da hora, para que ela não morra. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, bem besta, que não tem nada a ver com vida espiritual necessariamente, mas eu sempre me relacionei com a comida de um jeito muito pouco ordenado, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre comia o máximo que eu podia. Claro, como criança, adolescente, não faz a feira de casa, então eu tinha que comer as coisas de casa normal. Mas sempre que eu podia, eu escolhia comer o mais gorduroso, o com mais fritura, o mais... Enfim, o que me desse mais prazer e na maior quantidade, até que eu passasse mal. Essa era a minha relação com comida. Hoje, eu já me relaciono com a comida de um jeito diferente. Hoje, eu como aquilo que me é suficiente. Cabe mais, mas não precisa de mais. Então, eu paro. Hoje, eu como saudável quase o tempo todo e quando quero, eu como uma coisinha mais gordurosa. Mas veja, isso pode mudar se eu parar de dar as condições. Isso pode mudar e eu posso regredir se eu parar de nutrir a terra. Se eu parar de ter atenção, se eu parar de ter atenção a isso. Então, vai chegar algum momento que isso vai se naturalizar e que eu não vou mais precisar ficar pensando o tempo todo que isso aqui já é o suficiente para comer. Mas isso leva um tempo e eu preciso perseverar para que esse processo se complete. Da mesma forma, as nossas transformações, sejam elas espirituais, sejam elas, como num exemplo simples desse de alimentação, né? Claro que não estou dando uma de coach aqui, mas é só para fazer uma analogia, certo? No fundo, a gente está falando de santidade ou de transformação da realidade, que também passa, a verdadeira transformação passa por uma transformação pessoal, que para a gente, para nós cristãos, é o encontro pessoal com Cristo e a configuração a Ele, né? Mas, depois disso, vale a pena destacar mais uma coisa no texto, que é o seguinte: tudo isso que acontece no texto acontece sem que o homem saiba como. Ou seja, a gente, no caso, né, nesse caso a gente é o homem lá da parábola que lança a semente, a gente não tem dimensão ou não compreende como aquilo acontece. Claro, hoje em dia, com a ciência, a gente sabe como uma semente vira um fruto. Mas, no sentido espiritual do texto, a gente não sabe como Deus pode transformar algo insignificante em alimento. Porque, veja, a semente por semente não é nada. Mas a semente, se a gente abre um espaço na terra, coloca ela, água ela, toma conta dela, a semente deixa de ser semente e passa a ser alimento. Então,
Deus pode transformar algo ou alguém aparentemente insignificante em alimento para os outros. Ele pode fazer isso. Ele é maior do que qualquer insignificância. Se ele transforma, como a gente acredita, veja, se você é cristão, você acredita nisso. Se ele transforma nada vazio em toda a criação, se ele transforma um grupo de pessoas ignorantes, pobres, marginalizadas, nos pilares da sociedade ocidental, veja, Pedro, Tiago, João, Mateus, muitos deles eram pescadores, muitos deles eram brutos, pessoas quaisquer, pessoas como qualquer um, pessoas como eu e você, viraram os apóstolos da igreja, os pilares da sociedade ocidental. Se Deus pode transformar esses homens nisso que eles são, em santos, se ele pode transformar Saulo em Paulo, ou seja, um perseguidor de cristãos, um judeu que era intolerante em um apóstolo, e apóstolo inclusive dos pagãos, dos gentios, por que é que ele não pode me transformar? Por que é que Deus consegue transformar nada em toda a criação? Pode transformar um bando de caba qualquer nos apóstolos da igreja, em santos, e ele não pode me transformar. Ele não pode nos transformar. E ele não pode transformar a nossa realidade. Então veja, a questão não é essa. A questão não é que não é possível. Ele pode. A questão é outra. A questão é, nós damos as condições, nós aramos a terra. Então veja, Deus pode transformar. E Deus quer transformar. Deus quer nos transformar em santos. Deus quer transformar o mundo em reino de Deus mais do que nós mesmos queremos isso. Então, Deus pode e Deus quer. O que é que falta nessa equação? Falta a gente dar as condições. Então, estamos arando a nossa terra. O que é que a gente está fazendo com a nossa terra? Estamos lançando sementes? Aguamos a terra em tempo de seca? Que futuro a gente está construindo? Que caminho a gente está trilhando? A nossa esperança está de fato na promessa de Deus ou não? E se a nossa esperança está lá, o que é que a gente está fazendo para chegar lá? O que é que a gente está fazendo para nutrir essa esperança? Certo? Então são essas perguntas que eu trouxe para a gente a partir desse texto. A minha sugestão, só para a gente terminar essa live, que já está chegando em 30 minutos, a minha sugestão é o seguinte. Eu vou dizer algumas coisas que a gente pode fazer com esse texto para rezar, certo? Para quem deseja, eu sugeriria pegar cada uma dessas coisas e rezar pelo menos cada uma por dia. Ou cada uma por alguns dias. Mas se não, você escolhe a melhor, você escolhe a que lhe chama mais atenção e reza ela. Mas quais são? A primeira, fazer memória das transformações que Deus já fez na sua vida. Se você for sincero com você, se você acessar na sua memória aquilo que você era e aquilo que você é, você vai ver que a transformação é possível, que você já é outra pessoa. Eu dei o exemplo do jeito que eu me relaciono com a comida, mas, por exemplo, pode ser uma coisa simples como eu só estudava de véspera no colégio e agora na faculdade, agora no mestrado, estudando para concurso, agora eu estudo todos os dias. Ou sempre tive dificuldade de rezar e rezo todos os dias agora. Ou sempre tive muita dificuldade de julgar as pessoas, sempre julguei muito e hoje em dia eu percebo que eu não julgo mais tanto. Então fazer memória agradecida das coisas que Deus já transformou e louvar a Deus por isso, agradecer a Deus por isso, valorizar essa transformação. Segundo, fazer memória também daquelas coisas que eu transformei negativamente. Ou seja, talvez o meu coração hoje seja mais fechado. Talvez eu já fui mais aberto para Deus. Talvez eu já busquei mais ter uma vida espiritual sincera e profunda e hoje eu não busco mais isso. Então, olhar para esses momentos em que a gente caminhou na direção contrária da nossa esperança.
e se perguntar a fonte dessa desesperança, a fonte dessa regressão dentro da gente. Depois, procurar entender aonde nós estamos hoje, certo? Seja no geral da vida, hoje eu estou mais afastado de Deus, hoje eu tenho essa ou aquela dificuldade, hoje eu estou ansioso, seja lá o que for, né? Durante essa quarentena eu tenho me sentido sem esperança, durante essa quarentena eu tenho rezado menos. Eu vou olhar para como eu estou hoje, a partir dessas perguntas que eu fiz, né? Como está a minha terra? Eu estou arando ela, eu estou lançando semente, eu estou aguando essa terra? Ou seja, resumindo em uma frase, né, em uma pergunta só, que futuro eu estou construindo? Para onde eu estou caminhando? Certo? Então, fazer memória das transformações positivas, fazer memória dos momentos em que eu regredi, olhar para a fonte, né, para aquilo que me fez voltar atrás, para aquilo que me fez endurecer o coração, para aquilo que me fez me tornar alguém que eu não queria ser, e perceber aonde eu estou, para quê? Para que tudo isso? Para que eu volte aos trilhos, volte a contemplar aonde eu quero chegar e volte a lançar a semente, volte a cuidar da terra, volte a fazer, a dar a Deus as condições para que Ele me transforme. Nós não somos capazes de nos transformar. Nós não somos capazes de superar as nossas crises. Nós não somos capazes de superar o nosso pecado, nosso medo, nossa ansiedade, nossa insegurança. Mas Deus é capaz. E Deus quer fazer isso mais do que a gente quer. Só falta, só basta a gente dar as condições e ter fé, perseverar, porque isso vai chegar. Veja, aquele que nos fez a promessa é o único capaz de cumprir a promessa. A gente pode nessa crise, deixar que a bola bata na cabeça da nossa sobrinha, ou seja, aceitar a realidade como ela é, como ela está se apresentando. 2, apostar nas promessas de quem não pode cumprir, ou seja, na promessa do mundo, de que quanto mais eu comprar, quanto mais eu amar superficialmente as pessoas, quanto mais isso ou aquilo, mais eu vou me saciar. É uma promessa falsa. Então, eu posso aceitar a realidade como ela está se apresentando, eu posso aceitar a promessa de quem não pode cumprir a promessa, ou eu posso aceitar a promessa de Deus. Buscar ser fiel àquilo que Deus me prometeu, porque só Ele é capaz de cumprir essa promessa de transformação, de transfiguração, de santificação. É isso, pessoal. A gente conversou por meia hora, certo? Eu acho que já deu, né? A ideia é que a gente seja um pouco mais rápido nessas lives de segunda. A não ser que alguém tenha alguma pergunta, que tenha ficado alguma dúvida, eu vou me embora. Então, talvez dê tempo de uma pergunta ou duas. Por favor, Cláudio, se for para encerrar, me mande uma mensagem. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida ou a gente pode encerrar? Fica o dever de casa. Eu estou falando tudo isso para a gente colocar em prática a nossa live de segunda passada, certo? Então vamos colocar em prática aquilo que a gente viu segunda passada de como rezar, tá? Vamos respirar bem fundo, vamos mastigar o texto e vamos se colocar essas perguntas para que a gente vá percebendo onde a gente está nesse tempo de crise e para que a gente possa sair dessa crise transformado. Deus livre a gente de sair da crise, sair desse tempo estranho do jeito que a gente entrou, tá? Então é isso. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês, ao feedback de vocês, ao carinho de vocês. Eu vou ficando por aqui e espero que a gente se encontre alguma outra vez, tá? Um beijão para todo mundo, um abraço para todo mundo, um beijo na minha mãe, tia Deli, todo mundo que está assistindo aqui, tá? Até mais, até uma próxima. Um abraço.